Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu gostaria de trazer mais um vídeo do Sputniks. Sim, eu gosto muito do canal do Sputniks e o vídeo que eu gostaria de trazer aqui, dividir com vocês é: você faz ideia de como foram as ditaduras no século XX? Já que o assunto hoje relacionado a ditaduras, né, principalmente na radicalização que está tendo hoje em dia, depois desses ataques terroristas que aconteceram por parte da ala mais bolsonarista, né? Eu acho que seria interessante a gente entrar no assunto ditaduras, né, tentar se contextualizar um pouquinho melhor. Esse vídeo do Sputniks eu acho que ele é uma boa introdução. Mais pra frente a gente pode discutir um pouco mais de como foram essas ditaduras, pelo simples fato delas terem sido muito ruins. E não cair naquela falácia desgraçada de que uma ditadura foi melhor que outra, de que certa ditadura foi pior que outra, porque ditadura é ditadura, todas elas são ruins, não importando, nenhuma delas deveria ter existido, né? Então, pra gente não cair nessa falácia, vamos reagir a esse vídeo aqui. E assim, vamos lá, vamos aproveitar esse vídeo de alguma forma, ok, gente? Play! Eu vou te dar as opções e você vai me falar qual você acha que é a resposta certa. Quantos países no mundo vivem numa ditadura nesse momento? 12, 18, 25 ou 50? Ó, gente, esse número ele tá um pouquinho desatualizado, tá? Eu lembro que há uns 3 anos atrás era discutido se o mundo hoje tinha em torno de 49 países em regimes de ditadura. Mas no momento, o número mais atualizado é que 57 países hoje vivem em regimes de ditadura. Então, no caso aqui, é a letra D. Acho que mais ou menos uns 12 países. Acho que 18. 18. 12. 25. Putz, 12. Deve ser tipo 25. 25, você Ou acha? 18. Acho que 18. 50. Puta merda. Meu Deus, é muita coisa. Que absurdo, gente. A gente é nós menos. Muito triste. 50. Nossa. 50? São 50 países. Jamais pensaria nessa opção. 50 países? Meu Deus. Qual ditador é o responsável direto pelo maior número de mortes no século XX? Hitler, Stalin, Mussolini ou Mao Tse Tung? Gente, essa é fácil. É o Mao Tse Tung. Acho que Hitler. 6 milhões, né? Vou chutar Mussolini. Mao Tse Tung. Eu vou no Mao Tse Tung. Stalin, Tudo bem. talvez. Stalin. Stalin? Mao Tse Tung. Foram 65 milhões de pessoas. Mais do que Hitler, Stalin e Mussolini somados. Que absurdo. Meu Deus. Nossa, isso é um dado muito importante. Devia ser mais divulgado. Todos esses, na verdade, né? Caramba! Na verdade, eles são divulgados, né? As pessoas que não sabem. Prestem bem atenção. Eu vou descrever uma ditadura. Essa ditadura alcançou 382 estatais, uma inflação de 235% e uma dívida externa 26 vezes Essa foi a ditadura do Brasil, gente. maior do que quando assumiu. A ditadura militar. Eu tô falando da ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela, Revolução Sandinista na Nicarágua, ditadura militar brasileira e ditadura militar argentina. Brasileira. É. Eu ficaria com a Argentina ou com... Argentina ou Venezuela? Eu não conheço a ditadura da Nicarágua. Eu acho que talvez possa ser a da Argentina. É a Argentina também. Argentina. Acho que é brasileira. Brasileira, certa resposta. Isso aí. Nossa. Era? Tem que dizer, né? Ditadura militar brasileira. 300 estatais? 382. Pois é, né, cara? A galera que acha que a ditadura militar brasileira foi um poço de privatizações, mas na verdade não, cara, né? O mesmo período que eles chamam de o grande milagre econômico, na verdade, foi o período de maiores criações de estatais brasileiras durante o período militar, né? Que também é conhecido como anos de chumbo, né? Que foi o período em que a ditadura militar mais matou também.
Segundo estimativas, quantas pessoas foram cruelmente assassinadas, somando os crimes cometidos pelo nazismo alemão e o fascismo italiano? 7 milhões, 17 milhões, 47 ou 94? 47. Acho que é mais provável 40. Daí, gurizada, essa eu vou deixar vocês comentarem aí. Levando em consideração que já foi respondido antes. Vamos lá. 47, porque só no nazismo foram umas 6 milhões de pessoas. 94. Só no nazismo foi. 47? 17 milhões? 17 milhões, acertou na mosca. É isso aí, pessoal, porque se Stalin, Hitler e não lembro qual o outro agora, né, matou menos do que o Mao Tse Tung, não tinha o porquê, né, de ser acima de 17 milhões, né? Então era uma lógica que matemática e histórica ao mesmo tempo, né? Nossa. Ok. Não que seja uma coisa boa, mas sim. Quando a gente já tá longe. Tá bom. Segundo estimativas, quantas pessoas foram cruelmente assassinadas, somando os regimes socialistas no século XX? 7, 17, 47 ou 94? E agora, pessoal, são as mesmas respostas da pergunta anterior aqui. É lógico que foi mais de 94 milhões. 7. 7 milhões. Gente, segundo estimativas, quantas pessoas foram cruelmente assassinadas somando os regimes socialistas? Gente, se só o Mao Tse Tung matou 65 milhões... 17. Talvez 17. Pode ser. A C de novo? 47. 94. 4. 94. Porra! Você imaginava? Não. Mas foi mais, ó. Foi bem mais aí. 94. Gente! Nossa! Chocada. Chocada. Lembrando, pessoal, que 94 milhões dá mais da metade do que a população voltante brasileira. É muita gente. É gente pra caramba pra simplesmente tirar a vida, né? Esse país mantém, nesse momento, campos de concentração para muçulmanos com a justificativa de promover uma transformação ideológica e impedir o extremismo. Eu acho que essa galera vai acertar. Eu acho que essa vocês vão acertar. De quem que eu tô falando? Israel, Estados Unidos, China ou Hungria? Estados Unidos. Estados Unidos? Acho que tem cara mais da China. China. Israel. Acho que Israel. Tem bem cara de Israel isso. China. Mentira! Nossa, eu tô muito chocada. De acordo com dados da Anistia Internacional, quantas pessoas sobrevivem nesse momento em campos de concentração na Coreia do Norte? Essa aí é difícil. São mais de 100 mil pessoas. São mais de 100 mil. 5 mil, 12 mil, 36 mil ou 120 mil? 120 mil. Eu chutaria 120 mil porque uns são mais de 100 35. mil pessoas. Porque 100 é muito? 12 mil? Eu acho que se tratando de Coreia do Norte é sempre pra mais, né? Então provavelmente 120 mil. Concordo, 120. Chuta. 120 mil. Nossa. Não. 120. Coisa, gente. Qual ditadura latino-americana aprisionou homossexuais apenas por serem homossexuais? Foi Brasileira, cubana, chilena ou argentina? incrível, gente. Incrível, né? A galera hoje em dia que apoia esses regimes aí, que ao mesmo tempo está, digamos assim, ocupando a ala identitária, justamente defendendo as minorias sociais, defende a ditadura de Cuba, que foi a que mais matou. Gente, eu sei que pode parecer cruel eu ter dado risada, cara, mas eu dei risada dessa puta dessa ironia e dessa puta dessa hipocrisia. Entendeu? Eis a questão. Acho que é brasileira. Ou Brasileira ou chilena? uma das duas. Brasileira. Cubana, eu acho. Ai, vou chutar Chile. Chilena. Chilena. Argentina. Eu chuto Argentina. Cubana. Já entendi o sentido aqui da matéria. As discussões que o socialismo matou mais do que o nazismo e o fascismo, seria? É uma pesquisa? Não sei, você chega a essa conclusão com esses dados? Sim. O que você pensa sobre isso? Ainda tem outras perguntas, mas se você
quiser já chegar a alguma conclusão. Não penso nada. Eu acho que toda ditadura é ruim, seria dos dois lados, então... Mas eu acho que no caso das ditaduras socialistas, matou por ser, como eu posso dizer, uma revolução grandiosa, sabe? Mudou realmente tudo, o econômico, mudou toda a estrutura do país. Então eu acho que foi mais sangrenta por conta disso. A ditadura do Brasil começou aos pouquinhos. E, normalmente essas ditaduras socialistas começam com uma revolução muito forte. E o nosso começou por um golpe e depois foi AI-5, veio depois, e essas coisas. Bom, o que ela falou não deixa de ser mentira, né? Com certeza as revoluções socialistas, elas são muito mais, como é que posso dizer, traumáticas, né? Do que foi, por exemplo, a ditadura brasileira, né? Que ela foi sendo implementada aos pouquinhos ali, né? Não foi um ato revolucionário tão traumático quanto foi outras. Mas da forma com que ela fala ali, do jeito que ela até... Deu pra perceber que ela ficou um pouquinho nervosa com o fato das ditaduras socialistas terem matado mais do que as ditaduras ditas, né, como sendo de direita por causa do nazismo e por causa do fascismo, né? Deu pra perceber ali que ela ficou nervosa e que ela fez questão de dizer que essas ditaduras mataram mais porque elas foram mais grandiosas. Então deu pra perceber ali que ela tentou passar um pano. Ela tentou passar um pano porque eu acredito que ela seja comunista por causa disso. O que você achou desses dados todos? Eu tô muito chocada, tipo, pode... Vou encerrar por aqui, né? Porque geralmente essas considerações finais não costumam ser muito diferentes das que a gente costuma... Se bem que eu quero ver o que aquelas duas vão falar, vamos ver. Completamente o que é passado pras pessoas. Tipo, mano, a China... Você espera que, tipo, meu Deus, Donald Trump, com todas essas políticas xenofóbicas que ele tem, de, vamos subir um muro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, você espera que seja ele. Israel, nem tanto, mas, tipo, os Estados Unidos mesmo, porque ele é bem explícito, é bem... tá na mídia o tempo todo ele, Donald Trump, não sei o que lá. Pois é, o que ela tá falando, na verdade, não deixa de ser uma mentira, tá? O Donald Trump, ele de fato, ele é um tremendo de um fascistóide de merda, né? Mas, assim... As coisas não são tão preto e no branco quanto as pessoas pensam, ou pelo menos com o que a propaganda política tenta vender, né? A China, na verdade, a maioria dos países lá no Extremo Oriente, eles tendem a ser muito rígidos com os imigrantes, né? Eu morei alguns anos lá no Japão e eu senti na pele o que é isso, né? É lógico que no Japão não é tão radical quanto é na China, né? Mas mesmo não sendo tão radical, eu senti... Sim, cara, eu me sentia uma mão de obra, não uma pessoa morando lá, sabe? Tem muitas pessoas que ainda moram lá, não se importam com esse tipo de coisa, porque a expectativa de você conseguir viver com o mínimo de dignidade no Japão, mesmo sendo tratado mais como mão de obra do que como uma pessoa, pelos japoneses, só essa expectativa faz com que muitos brasileiros acabem escolhendo lá, né? Porque lá você consegue pelo menos a grana para você viver com um mínimo de dignidade, né? Muitas pessoas, quando ficam sabendo que eu morei lá no Japão, muitas pessoas falam assim, Guilherme, por que você voltou? Né? Eu falo uma palavra só, terremoto. Cara, não existe, pra mim não existe a possibilidade de você morar num país onde você tem uma sensação de perigo iminente o tempo todo, tá? Esse foi o primeiro motivo. O segundo era porque lá eu era tratado como mão de obra. Lá eu era tratado como uma pessoa secundária, sabe? Como subgente, literalmente. E lá na China é pior ainda. Então eu não fico surpreso de mais de 120 mil pessoas estarem em campos de concentração lá para que elas sejam convertidas a concordar com o regime que existe lá. Isso, na verdade, não é uma coisa somente de... e quando você fala de campo de concentração, você pensa automaticamente na Alemanha da Segunda Guerra, né? Mas na verdade não. Isso é um ato de qualquer autocrata que resolva, né, fazer lavagem cerebral, no caso. Mas a China não esperava. Eu acho que esse foi o que mais me chocou. O que vocês acharam dessas informações que vocês não conheciam? Bem, tenho medo, tipo... Às vezes a gente não percebe a proporção que isso tomou ou toma. Certo? Pois é, isso se chama mente descontínua. E isso não é uma crítica necessariamente às pessoas do vídeo, na verdade é uma crítica a todo mundo, né? Que não é necessariamente algo comportamental em si, tá? Mas a mente descontínua
faz com que a gente não enxergue determinados processos, né, de uma forma muito intuitiva. É por causa disso que pessoas que geralmente se baseiam muito na opinião pessoal tendem a não descrever a realidade muito bem, né? É por isso que a visão empírica mais testes, né, mais método científico são as melhores formas de se descrever a realidade, não necessariamente a nossa opinião e a nossa visão de mundo, né? Porque a nossa percepção de mundo ela é muito limitada, né? E quando a gente fala de coisas e proporções muito pequenas e coisas e proporções muito grandes, isso tende a fugir da nossa compreensão intuitiva. E é por causa disso que quando esses números são apresentados, a tendência é que a gente fique muito surpreso, né? Sei lá. Ainda tem coragem de dizer que a gente não viveu uma ditadura. Não, e que a gente deveria viver agora de novo uma ditadura. Isso é Isso é fato, isso é verdade, com toda certeza. bizarro. Mas é isso. Eu não vivi numa ditadura, mas assim, eu nem sonho, assim, não existe a possibilidade disso acontecer na minha mente, assim, então... Assim, qualquer pessoa que entenda um pouquinho de história e saiba minimamente como funciona a estrutura de uma ditadura, não importando se é a ditadura de um grupo de pessoas, como foi aqui no Brasil, que era do grupo dos militares, né, que literalmente, por meio dos atos institucionais, retiraram os poderes do legislativo, do judiciário, do Ministério Público e concentrou todo o poder no poder executivo, que não deixa de ser uma forma de você concentrar poder, né? Você retira poderes, né? Você literalmente destrói a tripartição de poder, né? E concentra poder em um único poder, né? Que no caso é o poder executivo, que era dominado por quem? Pelos militares. Então, quando uma pessoa fala que a ditadura é porque tem um ditador, não necessariamente. Pode ser um grupo de pessoas, né? Que defende os mesmos ideais, que defende os mesmos propósitos. No caso do Brasil, foram os militares. Sei lá, acho estranho quem defende. E tem gente que passou e defende. Sim. Então, isso é pior ainda do que quem não sabe e concorda. Sei lá. No fim, aquelas duas meninas não apareceram, né? Que pena. Eu queria muito ver aquela menina passar mais pano para as ditaduras comunistas, né? E eu queria encerrar esse vídeo, pessoal, com uma coisa que eu costumo falar para as pessoas em relação ao comunismo, tá? Eu vejo que tem muitas pessoas que querem criminalizar o comunismo pelo fato deles terem matado muita gente, tá? Pessoal, tome muito cuidado com esse argumento. Eu já disse isso em alguns vídeos atrás. Se você tem um argumento para demonizar alguma coisa, tome muito cuidado para saber se esse argumento é válido também pro contrário. Existem muitos motivos para se talvez querer criminalizar o comunismo, tá? Como, por exemplo, do comunismo agredir a propriedade privada, do comunismo cercear certas liberdades que são nos garantidas na nossa Constituição, na primeira geração de direitos fundamentais. Você pode utilizar esse tipo de argumento para querer criminalizar o comunismo. Mas, gente, toma cuidado. Usar o número de mortes que o comunismo promoveu por conta desses regimes, tá? Isso pode valer também para qualquer regime, qualquer ideologia, absolutamente qualquer conjunto um conjunto de dogmas que utilizou eles para poder matar. E pessoal, muitos podem ficar zangados comigo, mas até mesmo o cristianismo matou em nome de Deus. E não foi pouca gente. Eu sei que hoje em dia isso está muito mais controlado, tá? Em relação ao cristianismo, não em relação a muitas religiões, tem muita religião aí que mata pra caramba, mas se levar em consideração a nossa história, muita gente morreu em nome de Deus. Então tome muito cuidado na hora de querer criminalizar o comunismo com esse argumento. É só isso que eu quero alertar. Lembre-se, quer demonizar, quer fazer alguma coisa, quer dar um argumento para que alguma coisa seja criminalizada, pensa muito bem. Porque se esse argumento vier de volta e você passar pano depois disso, aí caracteriza-se uma hipocrisia, entendeu? Então tome cuidado na hora de usar esses argumentos, tá? Um grande abraço a todos e tchau, tchau.